DJ. Boa noite, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que nos recebe com tanto amor e carinho. Bem-vindos que estavam ausentes, seja bem-vinda. Todo mundo já conhece a nossa casa, sabe que tem palestra, passe, plantão de atendimento, tudo que a gente precisa, a nossa casa oferece, tá bom? A gente sempre fala da cesta básica porque é uma necessidade básica, né? E a gente precisa estar falando. Então, esse mês a gente está precisando de arroz, feijão, açúcar e macarrão. Tá? Quem puder ajudar, a gente agradece. E agradece aqueles que estão nos ajudando já há bastante tempo. A rifa, né? Quem comprou a rifa sabe que foi o Luiz Gustavo que ganhou. Quero bater nele, mas ele ganhou de novo, porque ele ganhou no passado também. Tá? Mas graças a Deus, que bom, né? Que ele faça bom proveito. Ele tem 10 crianças lá no sítio e é bom. Ajudou bastante. E é só isso, gente. A gente vai viajar agora na quinta-feira para Sacramento, Araxá. E a gente vai passar lá no Tadeu. E a gente sabe que lá no Tadeu é um hospital onde ele abriga várias criaturinhas enfermas. E ele precisa muito de fralda geriátrica e sabão em pó. Então, quem puder ajudar, né? A gente só pede, né? Quem puder ajudar, até quinta-feira, a gente vai sair daqui às 10, 10h30. Quem puder ajudar, trazer para nós, a gente agradece, tá bom? Então, é isso. Então, vamos. Bem-vinda, amiga. Vamos nos recolhendo um pouquinho, queridos. Vamos silenciando a nossa mente, tentando escutar um pouco o nosso coração, respirando profundamente, sentindo as emanações de amor, de paz, que já se encontram aqui na sala. Esse ambiente que foi preparado com muito amor por esses amigos que aqui estão, que nos envolve com muito carinho, que nos recebem e que cuidam de cada um de nós, tratando, cuidando. Então, o tratamento já começa desde que nós adentramos essa casa e nos colocamos em prece, recebendo todas essas emanações de amor. Então, sentindo essa tranquilidade, essa paz, muitos de nós vêm à casa em busca do tratamento, da ajuda, do conhecimento, mas muitos de nós vêm em busca de ajuda também para aquele companheirinho que está lá na nossa casa, no nosso lar. E com certeza, eles também estarão sendo cuidados através da prece, da vibração. E nesse momento, queridos, nós vamos mentalizando a figura de Jesus, esse mestre do amor. E juntos com esses amigos e com Jesus, nós vamos até o Pai, agradecendo o Senhor pela vida, pelas oportunidades que nos oferece, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade da família, do trabalho. Por estarmos aqui, Senhor, nós te agradecemos. E pedimos, Senhor, que a tua luz e teu amor se espalhem nesse instante por toda esta sala, fortalecendo o coração de todos os nossos irmãos que aqui se encontram presentes, tanto os encarnados como os desencarnados. Nós temos muitos jovens que vêm em busca do tratamento, que vêm em busca dessa vibração, dessa energia que nós oferecemos. E através dessas energias eles recebem o tratamento, recebem a ajuda. E por isso, Pai, nós também te agradecemos, por podermos também ser úteis. E assim, queridos, mais tranquilos, mais serenos, com a mente e o coração aberto, nós vamos receber a nossa irmã, que vai fazer por nós a exposição dessa noite. A nossa Simone vai falar sem pecado.
Seja feliz, querida. Um tema fácil. Então, boa noite a todo mundo de novo. Bem-vindos à casa. É com muito carinho que a gente não só é recebido, como que a gente transmite uns aos outros, né? Não apenas a espiritualidade superior nos acolhe com tanto afeto, mas a gente também compartilha entre encarnados e desencarnados a alegria de estar num ambiente tão carinhoso, tão cuidadoso, que é ao mesmo tempo escola, que é ao mesmo tempo hospital para todos que entram aqui, que é ao mesmo tempo conforto. E que é a representação, eu sempre falo que a Casa do Caminho é como se fosse assim a materialização da consolação do Espiritismo. É consolador entrar aqui, é consolador. A gente se sente consolado nas nossas dúvidas, nas nossas angústias, nos nossos problemas, nas questões que a gente traz, que incomoda tanto tempo. Então, é realmente com muita alegria que a gente pode ter essa dádiva de estar aqui. Agradecendo sempre aos anjos de guarda de cada um, né, que às vezes no dia tem uma trabalheira lascada para trazer a gente aqui. O dia de vir para o centro é o dia mais empipinado da semana. Tudo acontece para você não vir. E esses caras trabalham intermitentemente para que a gente possa estar aqui, criando uma ponte, para que nem que seja no último minuto abra aquele clarão e você possa encontrar o caminho que traz para cá. Antes da gente entrar no tema, e também já entrando, não sei se vocês sabem, a Casa do Caminho vem de uma instituição criada por Pedro e João, pouco tempo depois do falecimento, né, do desencarne de Jesus, e ela visava atender as criaturas nas mais variadas necessidades, não apenas questões corporais, né, doenças físicas, mas sobretudo as doenças da alma. E a ideia era a Casa do Caminho, não apenas porque ela ficava no intermédio, né, entre a Jope e Jericó, se não me engano, mas porque ela era o caminho exatamente assim. As pessoas entravam, se tratavam, saíam, voltavam, serviam de novo e era cíclico o processo. Por que a gente está falando tudo isso? O nosso título da palestra de hoje é Sem Pecado, e eu vou reduzir ainda mais, não é nem sem pecado, ele vai falar sobre pecado, né? Sobre o conceito de pecado, para que a gente possa transmutá-lo em alguma coisa mais favorável ao nosso crescimento. Porque o nosso crescimento é uma lei, chama-se lei do progresso. Nós vamos crescer sim ou sim. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra de uma pessoa que eu não conhecia, lamentavelmente, para vergonha minha, um palestrante de Campina Grande, chamado Rossandro Lindjet, me corrijam o sobrenome, alguma coisa assim, e ele estava falando, brilhante a palestra dele, e ele falava exatamente assim: o bom do Espiritismo é que ele traz a certeza de que nós vamos progredir. O que é que está nas nossas mãos? Progredir com o nosso consentimento ou sem o nosso consentimento. Com o nosso consentimento é pelo amor, você vai caminhando tranquilamente. Sem o nosso consentimento, vai no tranco. Mas tem que ir, porque é uma lei, né? A lei do movimento, que gera a lei do progresso, que gera a lei da sociedade, a lei da evolução, né? Colocada por Jesus. Se tudo é movimento, a única coisa que a gente não pode fazer é paralisar em momento algum, nem diante da dor alheia, nem a própria, nem diante de um problema, nada disso. E a culpa, que é oriunda do pecado, é aquilo que nos faz paralisar dentro daquela situação que a gente selecionou, né? Porque, na verdade, assim, o pecado, a noção do pecado, eu já vou entrar na palavra, que vai derivar na culpa, ela faz com que a gente selecione um momento X, que te incomoda, seja pela consciência de ter errado, seja pela noção pequena, às vezes, que o outro errou com relação aos nossos valores. Essa culpa, ela traz algumas questões que a gente vai tentar mostrar para vocês o quanto elas são perniciosas. E eu vou tomar a liberdade de discordar do finalzinho do texto durante a palestra. Ele começa falando sobre ele coloca uma epígrafe de um cara que eu acho excepcional,
que está fazendo uma falta enorme no movimento espírita, que desencarnou nos anos 70, chamado Herculano Pires. Ele faz uma falta enorme pela lucidez que esse homem tinha, pelo conhecimento que ele possuía e pela simplicidade com que ele distribuía todo esse cabedal que ele tinha. E a epígrafe diz assim, que a gente procure esquecer, procure apagar do nosso passado atávico. Atávico é tudo aquilo que a gente traz de encarnações, né? Você vai somando questões. Então, que a gente apague desse passado atávico a questão de pecado, julgamento e culpa, né? E, na verdade, cobrança e castigo, essas noções que a gente foi desenvolvendo. Por quê? Porque toda vez que eu penso que existe uma cobrança em cima de um erro, eu estou achando que esse erro não tem correção. E todo erro, ele tem uma correção. O erro é o pecado, na verdade a palavra pecado significa, do latim, significa errar o alvo. Você só errou o alvo, só isso. É questão de você pegar a direção e entregar de novo para o alvo correto. Para isso, o Espiritismo diz que a gente, graças a Deus, tem várias encarnações, que é para ir voltando à rota que a gente desviou lá atrás. Mas tudo tem correção. Então, quando a gente fica imaginando que vai ter uma cobrança, que vai ter uma punição em relação ao erro, a gente paralisa na noção de culpa e não vai nem para frente nem para trás. E o Herculano Pires fala assim, um pouquinho além da epígrafe que ele coloca. Tem um perigo muito grande a culpa. Não é só que ela paralisa você. Ela, eventualmente, pode fazer com que você goste dela. Você goste de se sentir culpado. Mas então eu não vou conseguir fazer. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai dar para corrigir, porque o erro foi grande demais. E, na verdade, é uma posição extremamente cômoda, porque a gente cristaliza a situação, tem noção de que ela é errada e não empenha nada da sua existência na correção daquela situação que você constatou que foi feita de uma maneira a machucar o seu irmão ou a machucar a si próprio. Então, a ideia do pecado precisa ser revista e entendida no seu sentido etimológico mais profundo. Quer dizer assim, errar o alvo, a única coisa que eu preciso fazer é outra vez me posicionar diante do alvo certo e jogar a flecha no local correto. Simples assim. Por que não é o simples assim de fácil, mas o simples assim de claro? Porque não é fácil, porque a gente vem errando o alvo várias vezes. E como disse o Herculano Pires, a gente gosta. Então, o correto seria, percebeu que errou, entendeu que esse erro causou problemas, vai e corrija. Essa é a noção mais simples do que a gente pode fazer. Muitas vezes, como disse o Amir há 2 semanas atrás aqui, a pessoa com a qual eu quero corrigir o problema já não está mais na minha jornada. Ou porque desencarnou, ou porque está num plano superior. Não tem problema, gente, corrige com outro. Quando a gente se empenha em dizer a Deus que, olha, realmente eu fui orgulhosa com ela, mas não vou vê-la mais. E eu sei que isso causou dano a ela, foi um erro meu, eu peço que a mesma situação se repita na minha vida, para que eu possa refazer com outra pessoa, diante de uma outra circunstância, mas quita do mesmo jeito. Por que quita? Porque eu não fiz mal a ela especificamente. Eu fiz a lei divina. Então, o meu débito é com a lei divina, não é com ela. Por isso, junto com a noção de pecado, de correção, de responsabilidade, o Espiritismo vem sempre nos lembrar o quanto é importante saber que tudo está nas nossas mãos. O erro é nosso, mas a correção do erro também. Não são os bons espíritos, não é o seu anjo de guarda, não é um centro espírita que vai solucionar problemas que você mesmo criou para você, a não ser a sua própria mudança de conduta. Acima de tudo, cuidando de tudo isso, zelando por tudo isso, está Deus. E o texto é muito feliz quando ele diz, é uma incongruência a gente pensar que um Deus que é todo bondade possa ser uma espécie de agiota, que chega no final da encarnação e cobra de você tudo aquilo que você deveria ter feito, não fez, pagando dívidas e tudo mais. Nós não viemos às encarnações para pagar dívidas, nós viemos para crescer, para melhorar. Tanto pode ser pela dor, pelo amor, mas o aprendizado vem de qualquer jeito.
E é importante que a gente posicione a nossa conduta uma vez percebida que o erro aconteceu. É necessário muita coragem e, ao mesmo tempo, muita fraqueza quando a gente decide que, não, eu errei. Realmente foi terrível o que eu fiz com a Sandra. Nossa, eu sou terrível. E aí ainda tem outro lance. Aí eu paro de fazer o bem. Porque tem essa, né? Depois que eu descubro que eu sou ruim, aí eu não dou mais palestra, não dou mais passe, não vou mais no centro. Por que eu vou fazer no centro se eu sou uma peste? Por que eu vou dar passe se... você não sei, como diz o palestrante dessa comunicação que foi dada em Campina Grande. Eu sou uma peste. Uma vez perguntaram para ele assim, mas eu vou parar de dar passe porque você não sabe o monstro que eu sou. Ele falou, então, meu irmão, que bom que você também não sabe o que eu sou. Porque se a gente esperar a perfeição para fazer qualquer coisa, a gente deixa de ser útil. E a prece da Sandra foi nesse sentido, que sejamos úteis através do trabalho, por isso o trabalho é tão importante. E o trabalho no sentido mais amplo, tudo aquilo que eu faço para tornar a vida do meu irmão melhor. Material, moral, espiritualmente falando, todos os recursos que são movidos na minha mão. Tudo isso que vocês estão ouvindo vai redundar numa coisa que eu falo muito nas palestras e que me comove ao extremo. Tudo no universo é movimento. É bom demais saber que nada está parado, absolutamente nada. E que todas as vezes que a gente erra, existe um movimento gerado para que a gente possa consertar. Então, vai o primeiro aviso, que não está no texto, mas ele desenvolve no final. Mexam-se. Saiam da zona de conforto, nem que seja para o erro. Aprendam, cresçam, evoluam. Ao contrário do que muita gente diz, eu não concordo que a gente aprenda com o erro. A gente aprende com a noção de que aquilo é errado. Enquanto eu não tiver a noção de que aquilo é errado, o erro não me ensina absolutamente nada. Agora, quando eu tenho noção de que aquilo é um erro, eu aprendo a não repeti-lo. E olha, gente, a gente já fez muita coisa errada em várias encarnações, a gente conhece bem o erro. A gente já sabe o caminho que não deve trilhar. Então, agora, nos é dada a oportunidade de fazer diferente. Ser espírita é uma posição muito corajosa no mundo de hoje. Você ofertar alguma coisa diferente do que o mundo te traz. Normalmente o contrário, a outra face, né? A agressão do dia a dia, o desrespeito. Você ter a oportunidade de ser um representante do Evangelho vivo diante daquilo que você já sabe, que você pode modificar, que você pode crescer. A ideia do coitadismo é uma ideia que já não cabe mais à nossa condição. A gente já conhece o suficiente para saber que existe o erro em cada um, que existe a possibilidade e que só cada um é que vai poder buscar a correção daquela situação colocada. Quando eu falo mexam-se, é assim. Alguém já leu o Apocalipse? Aquela esperança vã, né, que eu trago no coração, eu já nem falo mais. Então, Apocalipse, eu estava falando no carro vindo para cá, que é um curso que eu gostaria de dar sobre Apocalipse. Apocalipse, né, é um livro doce. Como diz um amigo meu, é um soco no fígado. Aquela coisa assim que você vai e te dá aquela dor assim. Porque ali ele está alertando, não o autor do Apocalipse, que a gente não sabe se é João ou não, mas, enfim, ele alerta para coisas bem futuras, problemas, questões morais, que ele está pescando a gente aqui, ele está pescando os espíritas aqui, ó. Ele jogou lá atrás o anzol e a gente aqui está fingindo de morto, achando que não é para a gente, mas é. No Apocalipse 3, versículo 15 a 17, tem uma frase que diz o seguinte: vós não sois nem quentes, nem frios, e eu vos vomitarei. Eu vou explicar isso com muita suavidade, dando o exemplo de Dante. Também não sei se alguém já leu a Divina Comédia. Na Divina Comédia, ele passa pelos 3 planos espirituais: o céu, o purgatório e o inferno. Cada um ele é guiado por um personagem. E Homero, que é o poeta, vai guiá-lo no inferno. Quando ele chega no inferno, Homero mostra
a parte mais chamuscada do inferno, né, aquela mais doída. E na porta dessa entrada diz o seguinte: a parte mais quente do inferno é dedicada àquelas criaturas que, em momento de crise, não se posicionaram. Ficaram mornas, nem quente, nem frio, como diz o Apocalipse. Vos vomitarei, quer dizer assim, vos devolverei ao trajeto de aprendizado. Posicionem-se. Jesus era uma pessoa que se posicionava o tempo inteiro. Nós temos uma visão muito errada de Jesus, com aquela ideia de que pacífico é ser passivo. Jesus se posicionou muito. E ele chamava as pessoas a que se posicionem. Do aprendizado errado, da posição tomada errada, da escolha errada, sempre tem um jeito de voltar. Lembrem-se do filho pródigo. Ele volta com todo o cabedal de informação que ele teve, com a noção do erro e com a ideia de que assim, eu errei e dá para refazer, eu posso começar de baixo. Ele pede para o pai começar na parte mais baixa da fazenda. Dá para fazer isso. O que não dá para fazer é como o irmão dele, que ficou lá, não foi para canto nenhum, achou que estava fazendo tudo o que deveria. Quando o irmão volta, o despeito sobe, né? A inveja sobe, e ele fala: eu fiquei aqui esse tempo todo cuidando, sofrendo, lastimando, nunca ganhei um animal morto, agora você mata não sei quantos para o retorno do meu irmão, que foi lá e esbanjou. Mas ele foi e aprendeu. O erro trouxe a noção de que ele era essência divina. Gente, é impressionante como a gente esquece que nós trazemos a essência divina no nosso coração. Nós e os outros. Jesus não fez propaganda enganosa quando ele disse: vós sois deuses. Ele estava falando a verdade. É que a gente não tem a menor noção do que isso significa. A gente ainda não entendeu o quanto é importante que a gente se posicione e que entenda que dentro de cada um existe a possibilidade do bem. A única coisa que não é eterno dentro dos nossos corações, graças a Deus, é o mal. O texto diz, muito bonito, que nós somos muito mais ignorantes do que maus. E não é, às vezes, ignorante do conhecimento, porque eu também acho que nós já chegamos a um ponto da vida, de uma maneira geral, que a gente não pode mais alegar ignorância, né, gente? Sim, você chegou numa casa espírita, você pode dizer assim: olha, eu não sabia que essa conexão dava para ser feita assim, que esse link podia fazer com o outro. Mas, gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu nem sei quantas vezes a gente já escutou. E o que é que está faltando para que a gente coloque em prática? Porque a prática é a questão colocada hoje pelos espíritos. Quando é que a gente vai deixar a teoria? Quando é que a gente vai deixar o coitadismo? Quando é que a gente vai alegar que não pode fazer coisas porque é imperfeito, porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque não tem conhecimento, porque não tem... E se acomoda naquela situação. Então, eu sempre falo, não tem conhecimento, vá ler. Não tem recursos? Ofereça outra coisa. Algo pode ser feito. O que não dá para não fazer é não fazer nada. Então, quando a gente entende que isso é importante, eu começo a entender que eu devo ser indulgente não apenas com os meus erros, mas também com os erros dos outros. Eu sempre falo que é um equilíbrio, né? A gente precisa entender que nós falhamos, que é possível corrigir. Então, a gente não pode ficar na autoculpa, né? Para a gente não virar um obsessor da gente mesmo, porque também tem essa. A gente adora tirar emprego de obsessor, né? A gente já não basta os que a gente traz, a gente adora fazer esse processo sozinho. Então, eu mesma cuido de boicotar, né, tudo que eu vou fazer. Não, gente. Cada um tem a sua condição de melhoria. Tem gente que você fala assim, mas ele está vivendo a melhor encarnação, ele melhorou. Talvez imperceptivelmente para os nossos olhos, sim. Né? A gente tem dificuldade de entender, mas para os olhos de Deus houve uma mudança. Algo se processou naquela criatura. Então, é importante que a gente assuma a responsabilidade do erro. Por isso que no final ele diz que a gente deve se dar um grande abraço e tocar adiante. E eu acho que assim, tudo isso é muito bonito, a gente tem que se valorizar, procurar entender, mas a gente precisa ir para a luta. Constatou que é errado, vai e corrige. Porque se a gente ficar patinando muito, as encarnações vão trazer o progresso, ou sim ou sim. Tanto melhor que vocês estejam no comando da vida de cada um, escolhendo que esse progresso possa ser feito pelo amor,
pelo trabalho. Como disse o Ami, Senhor, troca as minhas expiações por prova de trabalho, me dê trabalho. Porque senão vêm as expiações. E as expiações não vêm como castigo diante de um pecado cometido. Vem como tentativa de pegar aquele trem descarrilhado que a gente é e colocar no trilho de novo. Gente, e trem descarrilhado, ele fica todo amassado, todo destruído. Então, para você colocar o trem de novo em pé, inteiro, de novo no trilho, ele também não descarrilhou da noite para o dia, né? Ele foi perdendo. Então, para você fazer esse processo e trazer esse trilho, esse trem inteirinho para o trilho, demora. Mas ainda tem um agravante, né? A gente não só não consegue detectar os erros, mal consegue corrigi-los e ainda faz novos. Todos os dias a gente se compromete angariando mais problemas. Então, o recado que vem do texto é assim: Deus cuida de cada um de nós, caminha conosco em todas as vidas, pede que nós sejamos simpatizantes de Jesus, a nona potência da causa de Jesus, porque Ele é da nossa. Ele abraçou a nossa causa, a gente que não abraça a dele. A gente que não tem ainda a noção de que a prática do bem é a única forma que eu tenho de dizer a Deus que eu estou melhor. Não é rezando verbalmente, mas é trabalhando com as mãos. Tem um poema muito bonito da Maria Dolores, psicografado pelo Chico, que eu acho fantástico. Ela diz assim: Senhor, amarra, não é me dê não, amarra nas minhas mãos cansadas, sofridas, ocas e preguiçosas, o trabalho de todo dia. Porque se o Senhor me der, pode ser que eu finja de morto. Então amarra, que é para eu não fugir do trabalho que precisa ser feito. Então, aquele dia em que a gente batalha o dia inteiro para fazer a correção do erro, você pode deitar a cabeça no travesseiro cansado, morto, mas com aquela sensação de que, assim, esse leão eu matei, esse leão eu domei. Amanhã tem um novo, esperando, graças a Deus, porque quem acha que esse planeta é um planeta de passeio, tem que reclamar no setor de reencarnação que veio para o lugar errado. Esse é um planeta que, graças a Deus, gente, graças a Deus, oferece o trabalho dignificante de cada dia, oferece aquele irmão mais difícil para que você conserte os seus erros internos, porque a gente está matando, né, o tempo das arenas, onde os cristãos eram mortos, graças a Deus já passou. Agora o leão que a gente mata é interno, né, aquele sentimento, aquela sensação que você precisa trabalhar, e para isso você precisa do seu irmão, do seu companheiro, daquela pessoa. Porque assim, o querido é fácil demais. Bonito mesmo é aquela pessoa que você não gosta. E olha, gente, sobe, hein? Vem até aqui, assim, você fala assim: Senhor, essa também? Também. Principalmente essa. Porque, como diz a Madre Teresa, os bons merecem o nosso amor e os maus precisam dele. Então, a gente não tem a opção de não amar, que é uma outra coisa que a gente não sabe fazer ainda. Que a gente está construindo noções devagar do que é o amor. A gente ainda tem uma visão muito particular, muito egoísta, muito deturpada, fruto da nossa evolução, que ainda é muito, muito pequenininha. Mas a gente está aí na encarnação, é para isso, né? Bezerra de Menezes falava isso o tempo inteiro. A gente só encarna para aprender a amar. E é um aprendizado diário, aprender a amar a si próprio, os erros que comete, ter coragem, gente. Eu acho que falta para os nossos corações brio, sabe aquela coisa assim de dizer, vergonha na cara, para dizer assim, meu, que vergonha ter feito um negócio desse, né? Deixar o meu orgulho de lado e batalhar para corrigir isso. Mas falar assim, que vergonha que eu fiz, sentindo realmente que aquilo não deveria ter sido feito, e não como disse o Amir na palestra, dizendo assim: nossa, eu sou tão grande que eu jamais poderia ter feito algo assim tão pequeno. Não, gente, nós somos realmente grandes, somos essências divinas, mas somos criaturas ainda em processo. E o bonito é isso, né? Está todo mundo em processo. Todo mundo vai, de alguma forma, melhorar, seja através do conhecimento, seja através da prática do bem. É importante que a gente entenda que essa é a encarnação. A Joana de Ângeles fala muito isso. Essa é a encarnação da prática, gente. A gente já não está mais aqui para o blá, blá, blá.
A gente está aqui para ação, para corrigir aquilo que fez errado, para fazer melhor, para crescer. E para aumentar em nós uma coisa chamada fé, que a gente ainda não tem. Que nós acreditamos em Deus, mas a gente não consegue aceitar os atributos de Deus. Isso eu não consigo entender. Como é que eu digo que aceito Deus, que acredito em Deus, mas quando eu falo que algo acontece a você, é justo, porque veio de Deus. Deus é toda justiça, toda bondade. Se veio de Deus, não pode ser ruim. E aí, aquele problemão que você está passando, eu digo, pois é, Deus está aí, te mostrando alguma coisa. E aí é difícil da gente entender que Deus está ali. Porque eu só reconheço Deus quando Ele faz tudo o que eu quero. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, graças a Deus, Ele não faz nada disso. E é bonito porque, assim, gente, é realmente uma tomada de consciência. A gente precisa pegar a enxada, precisa pegar a rédea da situação e não delegar aos outros questões que são suas. Parar de ter medo de assumir, de dizer não quando for preciso e de abraçar o sim quando aquilo for necessário. Ter brio suficiente para saber que a minha evolução depende de tudo aquilo que eu faço e de tudo aquilo que eu não fiz. É muito importante que a gente pare de ser omisso e que a gente se posicione diante das situações como um processo de aprendizado. Mas precisa muita coragem para fazer isso. Não é para qualquer um, não. A gente tem 3 tipos de alunos, se alguém aqui é professor sabe. Tem aquele grupinho, assim, uns 20%, que a gente chama de proativos. São aquelas criaturas que você não precisa pedir. Ele faz. Sem esperar que você peça, nem do jeito que você pede, ele faz. Tem aí os seus 70%, que são retroativos. Ele só faz se você pedir, ameaçar, implorar, fazer qualquer coisa. E tem aquele grupinho que, olha, nem Jesus na causa. O cara não vai, você pode falar, berrar, mostrar, e não tem Cristo que faça aquela criatura sair daquela situação. Nós já estivemos nos 2 grupos finais. Agora a gente é o batalhão de frente. A gente é o batalhão que já detém o conhecimento e que precisa fazer algo com esse conhecimento. A gente não vem para uma casa espírita, como diz o palestrante, para um deleite espiritual. A gente vem para pegar todo o conhecimento e levar lá para fora e a gente se transformar num grande outdoor do Evangelho de Jesus. Porque a gente não vai sair fazendo adeptos, mas olhando a conduta do Silvio, eu posso me tocar ao ponto de dizer, puxa vida, que legal como ele reage ou age diante de determinadas situações que me toca. Eu quero tentar parecer com ele, e aí a partir daí ele passa a ser o divulgador do Cristo. Quando, no Sermão do Cenáculo, quando Cristo alerta os discípulos que vai vir encrenca, eles não entendem nada. Nada, gente. Zero. Dá dó. Dó de Jesus, não deles. Porque Jesus fala assim, puxa vida. Tem uma hora que a gente estava até estudando, tem uma hora que Felipe fala para ele assim, agora eu entendi. Aí ele fala assim, depois de 3 anos comigo, agora que você resolveu entender. A gente precisa tomar ciência de que todo o conhecimento que a gente já detém, a gente não pode mais dormir. A gente não pode mais alegar que não sabe. E olha, fica feio para a gente, com tudo que a gente já sabe, entrar num processo de desculpismo para não corrigir aquilo que compete. Quando a gente não corrige por si próprio, a vida corrige para a gente. E a vida se chama Deus. Obrigada. Então, gente, alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado? São muitas dúvidas, né? Mas a gente é assim mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo já sabe, né? Ninguém tem pecado. Né? Então, Pode cada um carrega, só a pessoa ter consciência de que
Só as pessoas têm que ter consciência, né? E essa é a oportunidade. Talvez seja essa derradeira. Não sabemos. Nós não sabemos os planos da providência para nós. Mas todos os momentos que nós tivermos para aproveitar, para fazer alguma coisa de bom, nós temos que aproveitar. É agora, é já. Sabe? Nós somos os trabalhadores da última hora, que viemos, já o caminho foi preparado. Aquele grão que caiu no meio das pedras, que foi, e nós viemos já, somos os trabalhadores das últimas horas, que preparamos a nossa vida, né? Então nós temos que aproveitar ao máximo. Largar de reclamar de tudo, arregaçar as mangas, auxiliar quem está precisando, porque auxiliando nós também somos auxiliados. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o nosso melhor, né? Aproveitar. Não vamos ficar perdendo muito tempo, não. Obrigado. Então, só auxiliando que a gente é auxiliado. Não tem outra. Ninguém espere que Deus vai fazer alguma coisa por você, você ficar sentado no seu egoísmo, no seu orgulho, sem fazer nenhum tipo de mudança. Eu sempre gosto de lembrar assim, de uma coisa que eu sei que todo mundo nem precisa fazer, porque vocês não se ofendem, mas é importantíssimo, gente, o perdão. Para que a gente possa gerar uma quebra dessa ruptura do pecado, dessa noção de erro. É preciso que a gente perdoe a si próprio, perdoe o outro. O que, de novo, não quer dizer que o outro não vá corrigir, ou a gente não vá corrigir, porque a ofensa não foi ao outro, foi a Deus. Então, aquela ofensa vai precisar ser remendada de alguma forma. Mas, se a gente não lembrar que a gente precisa do perdão divino o tempo inteiro, eu vou achar que, lamentavelmente, eu posso dizer, perdoo você e não você. Ou perdoo você uma vez e não mais, ou perdoo só pecados novos. Novos eu perdoo. Se você repetiu o que você já fez, não. No Evangelho... Jesus era um cara interessante. Ele dizia o seguinte, não é apenas para perdoar 70 vezes 7, são os mesmos erros. Quantas vezes a criatura fizer. Ai, que suspiro doído. Ana, sou solidária. É isso mesmo, gente, dói. Sabe por que dói? Porque se a gente, quer dizer, sabe por que dói, vai doer menos? Quando a gente lembrar que a gente também faz os mesmos erros. 35.914 vezes ao dia e precisa todas as vezes que Deus te resgate através do perdão. Não que Deus se ofenda. Por favor, ninguém aqui acredite que Deus se sinta ofendido com alguma coisa, né? O que Jesus, né, se entristeça, ele se entristece que a gente tenha feito escolhas erradas, mas tá aí a vida pra gente corrigir. É que assim, quando a gente fala no Pai Nosso, e é uma oração brilhante, gente, brilhante, vocês não têm, talvez ainda não tenham parado para avaliar o rigor dessa, é quase não é um tratado, é um acordo que você faz com Deus, né? Um negócio muito complicado. Mas ali você fala assim, perdoa as minhas dívidas do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Deus não precisa perdoar nada, não. É que assim, você não vai se sentir perdoado dentro de você mesmo se você não tiver condições internas de fazer o mesmo pelo outro. Internamente, que é onde está as leis divinas, né? Está lá no Livro dos Espíritos, onde é que está escrita as leis divinas, está na sua consciência, aquilo internamente te cobra. Por isso que no período da erraticidade é o período entre vidas, não é um local, né? Você depois fica implorando, pelo amor de Deus, para voltar. Porque aquele bichinho do ram-ram fica comendo você por dentro, dizendo, olha, falhou aqui, você tinha recurso. E eu penso assim, que na hora do telão, triste, que vai mostrar tudo para todo mundo, deve ser duro, cara, deve ser muito duro, não é só o que você fez de errado, não. É quando eles disserem, lembra que você tinha todos os recursos para fazer diferente, lembra que a gente te deu tudo o que você precisava e ainda assim você cruzou os braços? Porque não fazer é uma coisa, agora não fazer com todos os recursos na mão, conhecimento, família, saúde, com tudo que você precisava te sustentando e você não fez, deve dar uma vergonha danada. E a gente lembra dessa palestra do nosso amigo do Osano,
ele falando, né, a criatura falando assim, eu não vou fazer porque eu sou uma pessoa imperfeita, cheia de pecados. Isso. Aí o Divaldo falou, bota a água no cano e deixa a água saindo, todo aquele barro. Um dia vai sair limpa. Você se omitir não vai adiantar nada. Isso, exatamente. Ele diz assim, a única forma de limpar um cano sujo de barro é deixar a água passar. A água, para nós, é o trabalho, né? A atividade que a gente vai fazendo. Assim, no princípio vai ser meio torta mesmo, vai sair meio suja. No final, ela sai mais limpa, cada vez mais limpa. Então, a gente pode ter a certeza de que, assim, mas para isso é preciso fazer. A omissão, eu me lembro de ter assistido uma palestra aqui, na Casa do Caminho, de uma moça no domingo, eu não lembro o nome dela. E ela contou uma piadinha que eu achei assim, a coisa mais brilhante a respeito da omissão. E eu já falei para o pessoal todo, mas vale a pena para a gente terminar a palestra contando. Então, ela disse que desencarnou uma pessoa e ela desencarna em cima do muro. De um lado o céu, do outro lado o inferno. E ela ficou lá em cima do muro. E o pessoal, né, de Deus falando, pula para cá, cai para cá, para o céu. E ele não fazia nada. E o diabinho lá falou para o pessoal, mas vocês não vão falar nada, não vão chamar para cá? E aí a resposta do não tão bom era assim, quem desencarna em cima do muro já vem para cá. Então, assim, não preciso fazer esforço. Trabalhem, gente, trabalhem no bem, façam o bem, errem tentando, mas não deixem que o erro seja por não tentar, por se acomodar. Porque de acomodar, gente, já basta o que a gente já vem fazendo, a gente dormiu muito. É hora de acordar. Obrigada, meu querido. Simone fica aqui até meia-noite, não tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então é isso, queridos. Vamos começar a colocar em prática nossos aprendizados, né? Todos nós temos algo de bom para oferecer. Todos nós já temos dentro de nós esse conhecimento, mesmo que não leiamos ainda esses livros, né, grandiosos que a gente precisaria estar estudando, mas a gente já tem dentro de nós, né, Deus, que é o Pai que nos habita, que é o Pai Criador, que deixou em nós, em nossa alma, a partícula divina. Então é através desse amor que nós vamos agora nos disponibilizar para sermos úteis mais uma vez. Lembrando, queridos, que vibrar é um ato de amor. É pensar numa criatura com tanto amor, desejando que realmente ela esteja recebendo nesse instante essa luz, essas bênçãos, esse conforto. Então nós vamos juntos com Jesus, abrindo o nosso coração em vibrações de amor e de paz para todo o nosso lindo planeta azul. Eu canso de falar lá, a Simone cansa de falar dos livros, eu canso de falar do planeta Terra, que eu amo demais, né? Então a gente envolve esse planeta com muito amor. Ele nos recebe, nos envolve, nos dá tanta sustentação para que nosso espírito possa crescer através da nossa matéria. E nós, Pai, pedimos nesse instante que a vossa luz se faça em todos os recantos desse lindo planeta. Nos lugares mais escondidos, onde há mais dor e sofrimento, onde a escuridão ainda está imperando por causa do orgulho, do ego de algumas criaturas que ainda promovem essa dor. Então nós vamos vibrar por essas criaturas que ainda estão no caminho dos enganos. Como disse Jesus, não existem maus, existem os fracos. E nós vamos vibrar por essas criaturas que ainda se comprazem em fazer o mal, ainda se comprazem em levar a dor a tantas criaturas, que nós sabemos que faz parte do processo de aprendizado. Mas como irmãos que nós somos, nós temos o direito e a obrigação de doar esse amor para cada um deles, levando todo o conforto e toda a esperança. Que a paz de Jesus possa envolver a todos os lares desse lindo planeta. Que a paz do Mestre alcance o coração de cada criaturinha que nesse instante sofre a perda de um ente amado. Que eles sejam consolados e confortados. Amparados por teu amor, Jesus. Por aqueles que estão partindo nesse instante, também sejam acolhidos e amparados pelos amigos queridos da espiritualidade.
Nós vamos vibrar por todos esses meninos e meninas que aqui se encontram nesta noite. Companheirinhos nossos que perderam suas encarnações por causa de vícios, por causa de drogas. E hoje eles se encontram aqui presentes. Todas as terças-feiras eles vêm em busca desse amor, dessa nossa doação, dessa nossa energia, para que possam recompor seus corpos espirituais. Nós vibramos por cada um de vocês, queridos, para que a nossa doce mãe os envolva em muita luz e os fortaleça nas suas lutas, na sua vontade real de querer estar melhor, de querer caminhar mais limpo, melhor, mais tranquilo. Nós vibramos por todos os nossos companheiros de caminhada, pelos nossos pais, irmãos, pelos companheiros e companheiras, por nossos filhos, por nossos amigos. Nós vibramos por cada criaturinha que ombreia conosco o nosso dia a dia, para que todos recebam nesse instante a luz de Jesus, a paz do nosso Pai e o abraço amoroso de Maria. Nós vamos então agradecidos, vamos sentir no coração essa paz, para que essa mesma paz que nós doamos possa estar em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que o nosso Pai nos acompanhe, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, de muita alegria, de confiança e de esperança, porque depende de cada um de nós fazer desse planeta um lugar melhor. Talvez não para nós, mas para aqueles que aqui chegarem. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Nós vamos ficando ainda em silêncio, queridos. Os nossos irmãos vão sendo chamados para o passe. Que Jesus esteja conosco e um bom retorno aos nossos lares.